Chegamos e já estamos aqui com o correspondente médico, com o Dr. Fernando Gomes. Bem-vindo, como sempre, doutor. Muito obrigado, Elisa. É muito bom de falar de saúde com você e com vocês. E por meio da hashtag correspondente médico, você pode fazer a sua pergunta, mandar sua dúvida, um comentário, uma sugestão de assunto. Não existe pergunta boba neste quadro, hein? Tá na dúvida, pode mandar pra gente, mas tente postar no Twitter e marcar a nossa hashtag, que é a correspondente médico. A gente começa o quadro falando de um alerta da OMS, a Organização Mundial de Saúde. Segundo a OMS, aumentou o número de crianças que não foram vacinadas contra sarampo. Isso em todo o planeta. Em 2020, por exemplo, mais de 22 milhões de crianças não receberam a primeira dose da vacina. É um salto de mais de 15% quando a gente compara o ano anterior. Eu falei de 2020, né? Então, comparado a 2019. A OMS informou ainda que o número de casos de sarampo no mundo vem caindo, mas que a vigilância da doença diminuiu na última década, ou seja, menos testes foram feitos pelo planeta inteiro, então a vigilância diminuiu. E é preciso um alerta em relação a isso. Segundo o órgão, a diminuição do monitoramento e a queda na vacinação aumentam o risco de surtos de sarampo. Doutor, tanto que, alguns anos atrás, esse assunto do sarampo voltou à tona, porque havia aquela sensação de, o sarampo está erradicado, a gente tem uma falsa sensação de controle, não é? Se quase não tem mais casos, não precisa vacinar, mas justamente quase não tem casos, porque existe a vacina. A gente tem que ficar atento a isso, não é? Exato. Essa é uma mecânica que funciona em medicina quando a gente fala de saúde pública. Algumas doenças, elas não são visíveis à população e gerações acabam não conhecendo, na verdade, todo o problema que ela pode causar, porque a vacina faz esse papel de proteger o indivíduo. E o sarampo funciona mais ou menos assim. Por isso que é tão importante a gente ficar atento. A gente sabe que nesse ano que nós estamos e no passado com a questão da pandemia, muitas vezes o alerta ficou focado num determinado problema, mas isso na verdade é só um epifenômeno, né? Na última década já vem se observando esse perfil de comportamento do próprio mundo, ou seja, muitas vezes você faz uma monitorização não tão eficiente assim, isso pode impactar em menos vacina e com isso, na verdade, essa doença que já estaria sob controle 100% acaba aparecendo como um problema que pode surgir em surtos, Elisa. Doutor, e quem pode ou quem deve se vacinar contra sarampo? A princípio, todo mundo precisa checar como está a sua carteira de vacinação. As crianças precisam de pelo menos 2 doses e conforme a idade cresce, talvez apenas uma dose seja necessária. Lembrando que o sarampo tem uma característica bastante importante, que ela deixa uma proteção imunológica depois que o indivíduo teve um contato com a doença. Mas cabe lembrar que em crianças que não foram vacinadas ou que tiveram sarampo, existe um risco muito grande de complicações graves e até mesmo óbito. Por isso que é tão importante a gente monitorar e ficar atento em questão da vacinação. Doutor, o senhor disse então que crianças geralmente precisam de 2 doses e adultos, quer dizer, que crianças precisam de fato de 2 doses e adultos geralmente de apenas uma. Quando a gente vai crescendo, a gente vai ficando um pouquinho mais calejado, pensando que o neném quando nasce, ele é um ser humano absolutamente sem proteção alguma, né? E aí tem que tomar muita vacina. Com o decorrer do tempo, naturalmente, a gente vai ficando já um pouquinho mais calejado? Isso existe, Elisa, essa questão de você treinar o sistema imunológico e ter uma resposta mais eficiente, mas a grande preocupação aqui é que uma vacina que não seja aplicada numa criança da forma que é necessária para induzir o sistema imunológico a ficar competente, ela pode implicar, na verdade, no surgimento da doença e na sua manifestação clínica no seu pior aspecto. Por isso que é tão importante essa atenção e também porque existe possivelmente essa diferença. Mas a ideia, na verdade, é cobrir todo mundo com essa possibilidade de evitar esse problema que é altamente transmissível. Doutor, aqui no Brasil, somente neste ano nós tivemos 471 casos de sarampo até o mês de julho. Isso indica que a gente pode correr o risco de um novo surto? O que poderia indicar que a gente está ultrapassando um pouquinho os limites do descuido, assim digamos, a ponto de ter que levantar um alerta? Bom, isso indica o seguinte, Elisa, a doença não está erradicada. A partir do momento que você tem casos, e não foram poucos casos documentados, é necessário sempre existir todo o cuidado com a vacinação e entendimento de que é importante fazer o diagnóstico e existe a questão da notificação para que o sistema de vigilância sanitária seja ativo e evite, na verdade, um aumento súbito e abrupto do número de casos, que pode provocar um grande problema de saúde pública. Quer mandar sua pergunta? Mande, viu? Hashtag correspondente médico. Vai lá no Twitter. Você consegue compartilhar com a gente a sua questão e eu compartilho aqui com o Dr. Fernando Gomes. Eu sou apenas aqui, o telefone sem fio.
passando a sua mensagem para o doutor poder respondê-la. O próximo assunto que a gente traz é a respeito da cantora, a Valesca Popozuda. Pois é, por que vamos falar dela? Valesca teve alta de um hospital no Rio de Janeiro. Ela ficou 2 dias internada com uma pneumonia bacteriana. Ela fez o teste de Covid-19 e deu negativo, até porque, ultimamente, não é, doutor, quaisquer sintomas que sejam parecidos com Covid-19, todos nós já acendemos o alerta. Mas ela fez o teste, a Valesca deu negativo, então a doença não teve ligação com o coronavírus. Valesca está bem. É o que mais importa, e agora vai continuar o tratamento em casa. Doutor, quando a gente viu esse assunto da Valesca, de ser uma pneumonia bacteriana, logo já vem a pergunta, tá? Quando a gente fala de pneumonia, quais são os tipos de pneumonia ou o que seria exatamente uma pneumonia bacteriana? Bom, uma pneumonia é uma infecção dos pulmões. Lembrando que os pulmões são órgãos extremamente importantes para fazer a troca gasosa e manter a vida, né? Então a gente elimina gás carbônico e absorve o oxigênio da atmosfera, o que é extremamente importante para o funcionamento do corpo e das células. Quando a gente tem uma infecção, a gente pensa sempre em 3 agentes etiológicos possíveis. O que eu quero dizer com isso? Primeiro, o vírus. Então, a gente tem aqui o exemplo do coronavírus e da pandemia, que provoca uma inflamação nos pulmões, uma pneumonia viral, podemos falar assim. A bacteriana, e aí tem bactéria de tudo quanto é tipo. A gente pode pensar em streptococcus, hemófilos, micoplasma e outras bactérias que podem também provocar uma inflamação e uma infecção. Ou então até mesmo fungos, porque pode existir essa condição quando principalmente o paciente tem um problema relacionado com a sua imunidade. É extremamente importante a detecção do agente etiológico. O agente etiológico é quem causa a doença. Quando a gente fala etiológico, é isso que a gente quer dizer. Porque existe tratamento específico diferente. Por exemplo, em relação ao coronavírus, não tem ainda, na verdade, um protocolo e um tratamento específico para você ir lá e eliminar o coronavírus. Mas, por exemplo, em relação à infecção bacteriana, tem. E são antibióticos que são apropriados para combater a bactéria que foi detectada no pulmão. De modo que você, então, ajuda o corpo, não só em relação ao sistema imunológico para fazer defesa natural, mas de fato matando bactéria, dando antibiótico na dose e durante o período certo, Elisa. Doutor, pneumonia bacteriana e tem também a pneumonia viral. A viral e a fúngica, causada por fungo. Ah, então são 3 tipos. Pelo menos 3 tipos de... Nos 3 tipos, a infecção pode ser parecida? De que maneira a pessoa pode ficar doente desse tipo de pneumonia? Por exemplo, aqui o senhor explicou que é por meio de uma bactéria, mas aí a pneumonia viral seria uma piora de um quadro de resfriado, por exemplo? Isso pode acontecer, por exemplo, um resfriado que de repente não é muito bem cuidado e acaba evoluindo com uma situação diferente. Existem vírus específicos que acometem o pulmão e sempre a gente sabe que quando existe uma infecção no pulmão, por exemplo, viral, que tende a ter um ciclo mais curto e eventualmente pode se resolver até de uma forma espontânea com uma melhor evolução, o pulmão fica vulnerável para, por exemplo, existir uma infecção bacteriana em cima daquela infecção viral que já existe. Isso no coronavírus é muito frequente. O paciente está na UTI tratando ali a sua pneumonia por questão do próprio vírus e abre porta para que tenha uma infecção por exemplo, um outro germe que não tinha nada a ver com o fato da doença inicial ter se manifestado. Por isso que é tão importante o diagnóstico e o tratamento. E quando a gente fala de pneumonia viral, Elisa, o pulmão, na verdade, que acaba funcionando como uma esponja, né, que faz essa troca total, existe uma grande facilidade dessa bactéria se espalhar pelo corpo e causar o que a gente chama de sepsis, que é uma infecção com inflamação no corpo de uma forma generalizada, que é associada a um alto número de mortalidade. Por isso que é tão importante o diagnóstico precoce e o tratamento adequado com antibióticos para a infecção bacteriana. Doutor, quando a gente fala dessas doenças do pulmão, eu estava aqui pensando uma questão, Covid-19, por exemplo. Nem todo mundo tem lesão pulmonar quando pega a Covid-19. Algumas pessoas ficam com o pulmão ali bonitinho, não tem coisa alguma, e algumas acabam evoluindo para cenários piores. Qual seria a semelhança entre uma pneumonia e essas lesões no pulmão? Em teoria, fazem a mesma coisa com o pulmão? Isso acaba confundindo um pouco, às vezes, a gente. A pneumonia, pelo menos em teoria, se ela tem um tratamento adequado e uma resolução adequada pelo próprio corpo, ela é autolimitada, né? Então, existe um período em que o indivíduo adoece e depois ele, então, fica bem e tem a sua vida normal. Se existem sequelas e alterações pulmonares a posteriori, aí sim a gente tem um problema e, obviamente, aqui a área da pneumologia é a área específica por diagnosticar, tratar e acompanhar esses pacientes a longo prazo. Lembrando sempre, fatores de risco, tabagismo, que faz com que o processo inflamatório ele predisponha à infecção,
o alcoolismo, porque o álcool em excesso pode impactar no sistema imunológico e diminuir a nossa defesa natural. E, por exemplo, também pessoas que muitas vezes têm um resfriado, têm uma gripe ou têm alergias, não se cuidam de forma adequada, abrindo a chance para ter uma infecção que muitas vezes poderia ser evitada. Por isso que fala-se tanto do cigarro, né, gente? Imagina, a gente está vendo aqui um cenário de um pulmão infectado, né, de um pulmão doente. Imagine se é um pulmão que já passou uma vida inteira, né, respirando a fumaça do cigarro, inalando todas as toxinas e tudo aquilo que tem de ruim em um cigarro. Ou seja, quando uma doença chega em um pulmão que já tem problema por uma outra coisa chamada cigarro, aí o problema pode ser maior, né, Você doutor? coloca a pessoa numa situação em desvantagem a fazer o combate à doença. Sim. Na verdade é isso. Por isso que quando a gente fala de estilo de vida saudável, de gerenciar os hábitos, a gente está falando da criação de uma poupança de saúde. Para caso você tenha uma intercorrência, e a gente sabe que elas acontecem, você esteja no seu melhor para poder combater o problema. Infelizmente, a gente espera a doença acontecer para, às vezes, ter mudanças bruscas na vida, né? Isso nunca é legal. Próximo assunto que a gente traz aqui para vocês, ó, eu estou trazendo os assuntos e, ao mesmo tempo, com o olho conectado aqui na hashtag Correspondente Médico, viu? Já vi que o Maurício fez uma pergunta, se todos os anos a gente vai ter de tomar vacina contra a Covid-19, por exemplo. No fim do quadro, eu vou perguntar, ver se o doutor tem essa resposta de R$1 milhão. Quem não quer essa resposta, hein? Mas, por enquanto, eu vou trazer o próximo assunto. Um estudo publicado no Jornal da Sociedade Norte-Americana de Menopausa analisou as alterações na duração do ciclo menstrual ligadas à menopausa e riscos de doenças cardíacas. Pois é, os pesquisadores analisaram mais de 400 mulheres nos Estados Unidos. Temos aqui algumas informações já em nosso telão e a gente vai aos pouquinhos explicando e o doutor Fernando traduzindo para a gente o que são. Foram considerados 3 tipos de ciclos menstruais próximos à menopausa e que a gente vê aqui na tela. Ó, tem os estáveis, o aumento tardio e o aumento precoce. O primeiro são ciclos estáveis, quando não temos alteração na duração do ciclo. O segundo que aparece aqui para vocês, do aumento tardio, são ciclos que, quando há aumento na duração do ciclo a partir de 2 anos antes da menopausa. E o terceiro são ciclos de aumento precoce, quando há aumento na duração do ciclo a partir de 5 anos antes daquele momento da menopausa. O resultado do estudo mostrou que as mulheres que se encaixam nesse último grupo de aumento precoce tem mais chances de desenvolver problemas cardíacos. Doutor Fernando Gomes, de vez em quando essas informações vão dando um nó na nossa cabeça, não é? A gente até se surpreende em legitimar sempre como tudo está conectado no nosso corpo, né? É uma questão, por vezes, nem refletida, de repente um estudo mostra que pode ter uma conexão. Por que exatamente uma doença com outra? Bom, Elisa, o que acontece é que nessa fase do climatério, que é o momento em que, na verdade, os óvulos eles vão chegando ao fim da forma útil para a mulher, que podendo se engravidar, etc., existe uma alteração hormonal que é evidente. E conforme a gente sabe que essa alteração hormonal ela vem acontecendo, existe então essa regularidade também dos ciclos menstruais. E aqui acaba sendo uma dica para o clínico e para as pessoas entenderem o seguinte: mulheres que 5 anos antes do momento da própria menopausa, propriamente dita, ou seja, a parada do ciclo e da possibilidade de engravidar, surgem essas alterações com ciclos maiores, até mesmo irregulares, existe uma chance maior de ter risco e doenças cardiovasculares. Isso porque a gente sabe que os hormônios femininos eles desempenham um papel protetor para que essas doenças não venham a acontecer. E quando é feita a comparação com mulheres que tiveram 2 anos antes, notou-se realmente essa diferença ser evidente. Então isso aqui chama um alerta importante. Primeiro, né, as mulheres precisam sempre fazer um acompanhamento com o ginecologista. E muitas vezes medidas clínicas podem ser tomadas, como por exemplo a suplementação com hormônios, e aí na verdade o ginecologista vai saber orientar a melhor forma. Lembrar que é super importante fazer atividade física, que tudo isso na verdade acaba remando a favor de proteger a nossa saúde cardiovascular e com isso na verdade fugir dessa evidência científica que a gente está discutindo aqui nessa tela. Doutor, ainda bem que tem o senhor para explicar, porque eu fui explicar, me embananei, não sei se só eu senti isso, eu comecei a narrar cada etapa, falei, gente, espera aí que eu estou explicando, não está ficando muito bem entendido. O senhor traduziu, então, aqui, muito melhor. Sim, é assim, a menopausa ela vai acontecer, mas dependendo da forma que ela acontece, se de uma forma mais rápida ou de uma forma mais insidiosa, aquilo que você achava, não, está vindo aos pouquinhos, então é melhor, não é bem assim. Aquela mulher que já começa a dar sinais, que está entrando na menopausa, mas não entra, essa tem que ficar ainda mais atenta, porque ela acaba entrando numa situação de risco maior
do ponto de vista cardiovascular. Ou seja, como se estivesse algo antecedendo a menopausa, um pouco desregulado já. O corpo já está diferente, essa menstruação, o ciclo menstrual já está diferente. Isso pode ser um indício de que ela possa vir a ter esse tipo de problema cardíaco, é isso? Exato. Bota ela numa situação de risco maior de ter infarto agudo do miocárdio e outros problemas relacionados com a saúde do aparelho cardiovascular. Então aí fica aquele alerta, né? De repente aquilo que chega de mansinho não é tão bonzinho assim. A gente precisa ficar atento e estão os ginecologistas aqui para ajudar todas as mulheres. Pois é, porque em teoria parece absolutamente natural, né? Tá numa transição de ciclo, tudo bem que haja essas alterações, só que a pesquisa está explicando para a gente que não. Aproximadamente 400 mulheres foram analisadas nos Estados Unidos. Doutor, só para encerrar a pergunta do Maurício, valendo R$1 milhão, hein, doutor? Teremos que todos os anos tomar a vacina contra a Covid-19? Provavelmente sim, é isso que vai mostrando as evidências científicas, fazendo a correlação entre população vacinada e menos casos que venham a aparecer. Mas é lógico que a ciência ela progride dia a dia, passo a passo, a observação está sendo atenta em todo o mundo e, portanto, a gente sabe que a gente vai saber disso no ano que vem. Existe uma possibilidade, mas não tem como cravar essa resposta. Mas pode ter certeza, hein? Você que nos acompanha, você vai ter essa informação em primeira mão assim que a ciência conseguir descobrir essa resposta. Obrigada, viu, doutor Fernando? Obrigado você, Elisa. Pessoal, se cuidem e até breve. Este foi mais um Correspondente Médico.